aqui pela TV Itabuna. Ontem o prefeito de Itabuna, o Augusto Castro, esteve no Teatro Candinha Dória para participar de um projeto pioneiro, que é o Fala Prefeito Presencial. Um evento que juntou mais de 400 crianças e adolescentes, porque a pretensão do prefeito era estar em loco ouvindo as demandas, as informações, reclamações, sugestões desse público que não vota. E foi um negócio interessante que normalmente os prefeitos, quando juntam pessoas, com o objetivo de ali captar voto, convencimento de questões eleitorais, enfim, mas crianças de 12, 13, 14, 15 anos não votam. Então foi uma coisa muito interessante, achei muito interessante o projeto e eu era o cerimonialista, eu estava ali como locutor do evento. E antes da chegada do prefeito, já estava predestinada a um momento de dinâmica, um momento de entretenimento com aquele público. E aí eu aproveitei, ao invés de fazer entretenimento, eu busquei colocar na cabeça daquele público algumas posições que eu tenho, algumas crenças, sobretudo alguns aconselhamentos. Eu estava diante de centenas de rapazes e de moças que precisam de aconselhamentos. Não que nós não consideremos o fato da professora, do professor estar no cotidiano também incutindo essas ideias junto ao alunado. Mas é porque as informações, elas acabam sendo acrescidas em muitas situações de omissão, de esquecimento, enfim. E aí eu falei de valores, falei para aquela criançada dos valores, falei, por exemplo, que para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, para ser professor, para ser radialista, tem que ter o entendimento de que primeiro tem que ter a consciência da importância de cada aula, de cada informação repassada pelo professor. Porque inteligência não é outra coisa senão o acúmulo de informações. Quanto mais informações o indivíduo tiver, mais inteligente ele estará. E o fato dele ser considerado inteligente também não tem nenhuma conotação com o conhecimento pleno de todas as coisas. Você pode ter, por exemplo, especialidade em determinadas situações, mas ser completamente acéfalo, não ter conhecimento nenhum de coisas outras. Eu sempre cito, eu tenho um amigo chamado Milton, que ele é físico nuclear. É talvez um dos homens mais inteligentes com os quais eu tenho relações de amizade. E eu gosto muito de conversar com ele, ele é muito humilde, Ele é um homem muito rico, muito inteligente, mas a aparência não condiz com estes fatores. Ele se veste muito como se fosse hippie, o cabelo dele é longo, ele usa muito aquelas camisas, enfim, coisas bem simples, Só se percebe que ele não é pobre quando ele está com o carro dele, ou com a moto dele, ou quando vai na mansão dele. Mas é uma pessoa muito humilde, muito inteligente, mas tem assuntos que ele não domina, sabe? E a gente trava, às vezes, algumas conversas, justamente nesse compartilhamento, nessa busca de conhecimento. Aí, nessa conversa, ele fala para mim de coisas que eu jamais cheguei a debater, não cheguei a ter nenhuma conversa, absolutamente nada que me acrescentasse em função daquelas informações, e vice-versa. E a gente conversa muito. Ele é ateu, ateu convicto, e nem isso nos faz, entrar numa discussão em decorrência dessas nossas discordâncias, porque ele é tolerante também, tanto quanto eu. Eu sou deusista, não há por que não crer em Deus, mas se o meu amigo não acredita, não vai ser eu que vai, numa conversa, mudar os dogmas, as posições, a ideologia dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você tem uma capacidade extraordinária de debater assuntos que são complexos, mas às vezes se perde em questões muito diminutas, bem menores. E eu ontem aproveitei para conversar sobre essas coisas com o alunado. Falei da importância da família, da importância da mãe. E, em outras palavras, eu falei assim, olha, quando a mãe diz não vá, quando a mãe diz não faz, quando a mãe diz cuidado, quando a mãe diz essa pessoa não é boa para ser sua amiga,
respeite o que sua mãe está orientando. Conselho de mãe não é para ser discutido. Conselho de mãe é para ser absolvido como não somente uma determinação para a sua caminhada ao bem, para você se tornar um cidadão de bem, próspero e feliz, né? Mas, sobretudo, é uma ordem, uma determinação, né, divina, porque toda mãe, na verdade, personaliza, né, Deus entre nós. Deus quer o melhor de nós. As mães querem o melhor de nós. E aí eu falei para aquela criançada, olha, sempre que tiver alguma proposta, sempre que tiver alguma conversa que vai ser feita e que não pode ser realizada na presença da sua mãe, recuse ela. Só aceite coisas que possam ser expressadas se tiver tua mãe do lado. Que o amiguinho que fizer uma proposta, ou desconhecido, ou vizinho, qualquer pessoa te fizer um convite, te oferecer alguma coisa, ou falar coisas estranhas, sabe? Primeiro, raciocine. Isso que está havendo de intervenção aconteceria se minha mãe estivesse aqui ouvindo essa conversa? Porque se nós agirmos dessa forma, a tendência é nós estarmos sempre bem na vida. Sempre bem. E eu me lembro quantas vezes minha mãe falou coisas que na minha rebeldia, né, do período infanto-juvenil, eu não considerei, né? E aí, hoje eu sei o quanto errei. Eu sei como as coisas poderiam ser melhores se eu tivesse ouvido a minha mãe. A maturidade dá esse raciocínio para nós, né? A experiência da vida. Então, eu, como já sou uma pessoa idosa, me senti credenciado a falar para aquele público da importância de se dar valor a tudo que aconselha os pais, sobretudo a mãe. A mãe é de uma importância enorme na educação. O professor nos dá informação. Os professores nos dão um aprendizado didático, nos faz ter conhecimento de ciências diversas, matéria, matemática, geografia, inglês, enfim. Os professores nos conduzem à sabedoria. A gente passa a ter conhecimento de todas as ciências através do professorado. Mas educação é uma coisa de berço, né? Educação vem do que você aprende com os seus pais, com os seus avós, com a sua família. Há uma diferença entre o que faz o professor com o que faz o educador. Embora nós tenhamos, nesse contexto, muitos professores que são educadores e muitos educadores que também são professores. Porque tem muitos educadores, que são os nossos pais, que não são letrados, mas têm uma sabedoria fabulosa para nos repassar questões que sejam de bom senso. A educação tem muito a ver com o comportamento, com o seu direito e o seu dever de cidadania. Isso é educação. E tem muitos professores que vão além da didática, tem muitos professores que vão numa trajetória que às vezes perpassa aquilo que deveria ser um aprendizado de berço, né, da família, porque tem muitas famílias que são relaxadas, tem muitas famílias que não têm um cuidado com os seus entes, tanto quanto o professor. Porque o professor não é outra coisa senão a extensão da família. O alunado passa aí tranquilamente um quarto da sua vida, né, tendo o professor como seu instrutor, como o seu paizão, como aquela pessoa com quem ele vai conviver no período escolar. E é claro que o professor ele é dotado de uma sabedoria, de uma capacidade extraordinária de sinergia, uma capacidade de compartilhamento daquilo, o que ele deveria ensinar para o filho, porque o aluno para ele é como se fosse um filho. Estamos falando aqui de pessoas que são humanistas na essência da sua palavra. Não estão ali somente para levar sabedoria ao aluno. Estão ali para fazer com que o aluno tenha um sentimento de pertencimento familiar numa sala de aula. Tanto que no meu período escolar, eu chamava meus professores de tio e de tia. Né? E até hoje isso acontece com o público infanto-juvenil. Né? Meus netos chamam os professores de tio e de tia. Eu acho isso muito bonito. Eu acho isso assim, de uma importância muito grande, quando a gente tem o entendimento de que aquela pessoa que está nos fornecendo informações, criando em nós uma capacidade extraordinária de acúmulo de informações, essa pessoa tem que ser considerada como parte de nós. Porque nós temos na nossa capacidade de desenvolver o dia a dia, né, a qualificação profissional, né, a sabedoria
didática, tudo isso, a gente tem a origem no professor. Mas o que seria o professor sem a responsabilidade da família no seu trabalho de aprendizagem, de repasse da aprendizagem? E o que seria da família se não tivesse o professor para dar sustentação a tudo aquilo que ele faz, a família faz de educação? Então não se pode entender educação sem conciliar família e escola, escola, família, que é uma política de 40 anos para cá. As coisas antes eram muito limitadas, muito geograficamente colocadas em suas devidas condições de atuação. As famílias não tinham muita ligação com a escola e vice-versa, antigamente. Talvez por conta de uma mudança de comportamento, é que essa situação acabou gerando essa necessidade, né? As drogas, a violência, a promiscuidade sexual, todas essas características satânicas, né, de impregnação nesse segmento escolar, acabou condicionando, tudo isso acabou condicionando o professor ter que ter uma ligação maior com os pais do aluno e vice-versa. Então isso acontece muito. Eu me recordo que quando meus filhos ainda estudavam, né, eu tenho 3 filhos, só um continua estudando, os outros já concluíram o 2º grau, não quiseram dar prosseguimento, mas quando eles eram alunos, sobretudo quando eram adolescentes, eu cansei de ouvir das professoras felicitações por conta de eu ser um dos poucos pais que não faltavam às reuniões escolares. Eu sempre fiz questão para acompanhar, para saber como é que estava o comportamento dos meus filhos, o desenvolvimento escolar dele. Eu sempre tive essa preocupação, porque eu sempre tive o entendimento de que você não pode ter escola sem família. Sempre tive. Eu fui pai cedo, eu tenho um filho de 43 anos. Então eu sempre fui pai muito cedo, mas eu sempre fui muito preocupado também assim, com essa questão do rendimento escolar e, sobretudo, do comportamento dos meus filhos na escola. Então, quando isso acontece, normalmente as coisas fluem positivamente, né? Porque o filho sabe que o pai vai estar ali acompanhando, né? Querem saber como é que está a disciplina. Enfim, as coisas têm essa coisa. Então, ontem foi um dia muito importante, porque nós tivemos a oportunidade, e eu me senti muito professor, muito educador ontem, diante de mais de 400 jovens, né? Falando sobre Deus, falando sobre família, sobre a importância do professor, falando sobre deveres e direitos de cidadania, falando para os jovens aquilo que eu gostaria que os professores falassem para mim, quando dessa idade, e que falem agora para os meus netos. Porque eu tenho assim essa premissa, né, de entender de que é de berço que a gente faz o cidadão. Então, né, quero parabenizar o prefeito Augusto por essa iniciativa, por ele entender que o gestor tem que estar na experiência do dia a dia, com todos os segmentos da sociedade. O prefeito não é somente para beneficiar quem vota. Nós temos no universo, né, dos habitantes de uma cidade, pessoas que vão ainda demorar 10 anos para votar, né? Mas não é porque a criança está ali com 6, 7, 8 anos que não possa ser ouvida pelo político, né? Que não possa ser compreendida em suas demandas nessa sinergia, nessa relação in loco, olho no olho, prefeito e criança, prefeito e adolescente. Isso foi feito de maneira pioneira ontem. Nunca vi isso antes, nunca vi. Aqui em Itabuna nunca aconteceu. Então o prefeito teve a oportunidade enorme, ele ouviu algumas reclamações, ouviu algumas sugestões e acho que ele extraiu daquele momento muita coisa boa, né? Acho que da onde a gente nem espera que saia muitas coisas boas. E ontem eu acho que ele compreendeu, né? Entendeu a cabeça do adolescente. E é por isso que é importante, que isso significa humanização de um governo, né? O governo tem que ouvir os idosos, o governo tem que ouvir as crianças e não somente os adultos. Então foi legal, foi muito legal. O prefeito poderia ter aquele tempo, né, e foram um momento muito elastecido, ele poderia ouvir os vereadores, porque os vereadores são os representantes da população, desde a criança até o idoso, né? A gente elege 21 vereadores em Itabuna para que eles possam manifestar, no contexto do poder, o pensamento popular, as demandas da população, os problemas, as reclamações,
né, de tudo que é do dia a dia, sobretudo do povo da periferia. Mas, por outro lado, a gente sabe que muitas vezes o vereador, ele fracciona esse tipo de entendimento, né? O vereador, ele é ligado a uma instituição específica. Ele foi eleito, por exemplo, por uma determinada igreja. Então é óbvio que o tempo dele vai majoritariamente ser designado para atuação beneficiando aquele segmento, seja a igreja, seja o bairro, enfim. Nós sabemos disso, embora também saibamos que vereador não é de igreja, vereador não é de bairro. Vereador é eleito para representar a comunidade de toda, né, em todo o seu contexto. O vereador que é, por exemplo, do bairro da Conceição, ele também é da Nova Ferradas, da Nova Califórnia, ele vai para os extremos da cidade. Os 4 pontos cardeais têm que ser abrangentes na atuação do vereador, porque ele não é vereador de bairro. O bairro tem o presidente da associação, o administrador do bairro, que são pessoas cujas especificidades é cuidar daquela localidade, né? E o administrador do bairro da Conceição não tem nenhum compromisso, nenhum dever, né, de ficar atuando naquilo que são demandas do bairro do Pontalzinho, né? Porque a área de abrangência da atuação dele é o bairro da Conceição, mas o vereador não. O vereador, mesmo sendo do bairro da Conceição, ele também tem que atuar a favor do Pontalzinho, do São Caetano, da Mangabinha, enfim, de todos os bairros da comunidade e dos distritos. Muntões, Itamaracá, enfim, todas as localidades, inclusive zonas rurais, né? As estradas vicinais precisam do vereador estar cobrando do prefeito um patrulhamento, alguma coisa que faça com que haja uma melhoria para o escoamento da produção agrícola, porque sem o alimento do campo, a cidade vai sofrer, a cidade não vai ter abóbora, não vai ter feijão, não vai ter a comida. Então o vereador é para isso, o vereador tem a sua abrangência. Por isso que às vezes o prefeito tem que extrapolar, né? Tem que sair desse ambiente, ir até as pessoas, ou fazer com que as pessoas tenham facilidade de acesso até o seu gabinete, porque é ouvindo pessoas que um governo humaniza uma cidade, né? Vereador, a grande maioria absoluta não está lá porque foi da vontade popular, e nós sabemos disso, né? Eu diria que a maioria está lá por compra de voto. Então são pessoas descompromissadas com a realidade da cidade. Por isso que o prefeito acertou em ouvir esse segmento que não vota, segmento de rapazes e de moças de 12, 13, 14, 15 anos. Achei bonita, espero que essa atividade seja espelhada no sentido de ser multiplicada para outras cidades, para que nós tenhamos jovens mais preparados, né? Jovens assim, sabendo que o poder ele é efêmero, mas ele também está muito próximo, né? Que ele pode estar de repente lidando com um senador, com um governador, com um deputado, o que isso acontece nos países. Em alguns países, eu tenho um filho que mora em Berna, na Suíça, que ele disse que de vez em quando ele está se debatendo na lanchonete, na padaria, com um senador, o senador da República da Suíça, né, que vai para a lanchonete de bicicleta e que não carrega consigo um aparato fabuloso de segurança, de assessores. E essas coisas a gente tem que entender como humanas, porque um prefeito não é uma divindade. O prefeito não é, aquela autoridade que é inacessível, que não se pode chegar próximo, que não se pode fazer uma pergunta, não se pode, de repente, travar uma conversa com ele. Não, o prefeito é humano. O prefeito, ele bebe urina, ele se alimenta e defeca tanto quanto qualquer outro ser humano. Fora isso aí, não tem outro entendimento. Então, parabéns, prefeito Augusto Castro, pela iniciativa ontem de estar ouvindo pessoas que normalmente não são ouvidas. Tenho certeza que dali foram extraídas algumas sugestões, mas, sobretudo, uma repaginação de um entendimento sobre as políticas públicas voltadas para, né, jovens em Itabuna. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, ontem eu fui comprar um equipamento eletrônico e achei muito barato. Achei muito barato e perguntei por que aquele preço estava abaixo do que o mercado oferecia para o mesmo produto de outra marca. E o vendedor me disse que era um produto chinês. E aí eu me recusei a comprar. Eu já comprei coisa daí, inclusive já comprei moto da China, né? Eu tinha uma moto Shinerai, uma moto muito bonita, uma carenagem daquelas parecendo moto de corrida. Eu achava bonita aquela moto, mas eu tive tanta dor de cabeça com aquela moto, mas tanta dor de cabeça. Eu passei, acho que uns 2 anos com a moto Shinerai, e eu comprei na época vista por R$6.000, deve ter uns 12 anos, alguma coisa assim parecida. E aí, não era muito problema. A moto, assim, era difícil um mês que eu não tinha que levá-la à oficina. E às vezes a moto dava uma pane distante da oficina. E aí eu tinha que rebocar, né, pegar um frete, enfim, conduzir a moto para a oficina, e era problema, era muito problema. E aí uma certa feita a moto quebrou na Mangabinha, no alto da Mangabinha. Perguntei ao cidadão se tinha próximo dali, porque eu estava numa ladeira, né? Então, descer a ladeira era fácil com a moto. A moto era muito pesada, era grande, muito pesada, mas descer a ladeira, esses fatores até ajudavam. Aí o cidadão falou, não, rapaz, tem logo aqui, ó, bem aqui, dobrou aqui, tem uma oficina. Era a oficina do Cinquentinha, a oficina do Cinquentinha. Aí eu cheguei, empurrando a moto, e aí estacionei a moto, né, no passeio da oficina, e me dirigi a ele, ao Cinquentinha. E ele reconheceu minha voz, né? Ele falou, você é Val Cabral, né? Eu falei, sou. Ô, rapaz, eu li isso aqui todo dia. Eu tinha um programa de rádio na época. Aí eu falei, rapaz, essa moto tem me dado um problema, cara. Aí ele falou assim, aí falei do que estava vendo, e ele pediu que eu viesse 3 dias depois, que eu retornasse 3 dias depois para pegar a moto. E até então, todas as oficinas que eu ia, né, fazer reparo da moto, os orçamentos nunca eram menos de 250 a 300 reais. Todas as intervenções eram no mínimo 250 a 300 reais. E ele me falou que o problema da moto... Sim, aí ele já adiantou algumas situações, porque o mecânico conhece as coisas, né? Falou, eu acho que o problema aqui é... Aí ele falou umas coisas lá, aí eu voltei no dia... Tinha que pegar 3 dias depois, mas no dia seguinte que ele daria o orçamento. Aí eu voltei no dia seguinte lá na oficina, ele disse do que é que estava vendo na moto. Aí, dentre as coisas que estavam faltando na moto, ou precisando de uma reposição, tinha um equipamento que tinha que ser pedido da China. Ia demorar uns 6 meses, porque a própria concessionária da Shinerai já tinha me informado isso, de que aquela peça, ela levaria uns 6 meses para chegar aqui no Brasil. Mas que um torneiro mecânico poderia produzir a mesma peça, com material muito melhor. Eu falei, tudo bem, mas só que esse material só podia ser, naquela época era feito somente em Ilhéus. Aí pronto,
Aí eu falei, pode fazer. E eu pedi o orçamento, não, isso é fácil de resolver, isso aí, não se preocupe com o orçamento não. Aí 3 dias depois eu retornei, na verdade 2 dias depois dessa segunda conversa, retornei e a moto já estava perfeita, né? Foi feita a reposição da peça, né? Enfim. Só para você ter ideia, qualquer oficina naquela época me cobrava R$50 somente para tirar a carenagem da moto, né? Só a retirada da carenagem custava R$50. Aí quando eu perguntei o orçamento, ele falou R$50. E eu esperava mais de R$500 no conserto, né? Eu falei, mas como só R$50? Ele falou, não, é porque essa peça custou R$35 e R$15 é para o ajudante aí que abriu a moto, quer dizer, de 50 baixou para 15. E a peça que eu achava que ia ser uns 300, R$400, né, custou R$35. E o trabalho da oficina, a energia, essas coisas, ele não me cobrou nada, se dizendo que era meu ouvinte e tal, enfim, né. Isso acabou fazendo com que eu tivesse uma admiração enorme por esse cinquentinha, né? Não que todos os mecânicos sejam picaretas, né, mas é que a gente sempre tem conhecimento de problemas decorrente de orçamentos que são muito além daquele limite, né, lógico. E aí, com isso, toda vez que a moto quebrava, mas a moto continua quebrando, viu? Não tanto quanto antes dessa primeira intervenção do cinquentinha. Mas sempre que quebrava, eu ligava para ele e ele ia até a moto consertar. E eu fiquei cada vez mais fã dele. Só que aí eu decidi comprar uma moto da Honda. Falei, não, vou comprar a Honda porque a Honda tem oficina em tudo quanto é lugar, se quebrar, enfim. Aí comprei uma moto Honda e não queria mais ficar com a Shinerai e coloquei a Shinerai para vender. E eu só achei R$2.000 na moto. Eu comprei por 6, há uns 2 anos atrás, daquele período, e eu só achava R$2.000. Aí eu falei, sabe de acordo, eu vou vender não. Porque eu ia vender essa moto por R$2.000 para alguém que ia ter problema. Aí eu falei, vou dar essa moto para cinquentinha. Aí dei para ele, gratuitamente eu dei a moto para ele, porque ele é mecânico, né? É uma moto com problema de mecânica, com o mecânico deixa de ser problema, porque ele sabe onde sabe consertar, enfim, e dei a moto para ele. E sou fã do cinquentinha até hoje, digo para todo mundo, se você tem moto e quer consertá-la com um mecânico honesto, sério e célere, procure cinquentinha. Aqui a ideia não é nem fazer propaganda, viu? Não estou ganhando nada de cinquentinha, ele nem está sabendo dessa minha posição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, produtos chineses não prestam. Eles são realmente muito mais baratos. E não poderia ser diferente. Se você compra um veículo popular hoje no Brasil, um veículo popular no Brasil hoje está em R$60.000. 25 mil a 30 mil reais desse valor é só de impostos. Quando você compra um veículo de 50 mil reais, 50 mil, metade do valor ele vem de impostos, ou ele vai, né, cobrir as demandas do fisco, seja federal, seja estadual, seja municipal, porque todos os entes da federação, daqueles 50 mil, vai pegar uma parte. Na China não tem isso. Na China, o produto que é de é zero imposto do governo, né? Mesmo quando a empresa, e muitas empresas americanas, sobretudo, vão para lá, sabe? É tudo chinês. Eles fazem a produção, é claro que tem os lucros dele, mas é tudo muito mais barato, por quê? Uma montadora, eu vou citar aqui a montadora da Volkswagen no Brasil. O metalúrgico, ele custa no mínimo 20 mil reais de salário. Aí vem os direitos trabalhistas, vem férias, uma série de coisas que lá na China não tem. Na China não tem férias, não tem FGTS, não tem PIS, não tem absolutamente nenhum direito trabalhista do trabalhador. E o salário que aqui é mais de 20 mil reais, não chega a 500 reais. Aí é óbvio que um carro para ser produzido no Brasil tem um valor muito maior do que o da China. Além dos salários que são aviltantes na China, aqui no Brasil tem todo um custeio, né, que lá na China não tem para a produção. Então é óbvio que o produto tem que ser barato. Então a competição dos produtos chineses até dos Estados Unidos é uma competição completamente desvantajosa para os norte-americanos. Porque lá os salários ainda são maiores do que aqui no Brasil. Por isso que a China invadiu o mundo. A China hoje é a maior potência econômica do mundo, explorando os chineses, os trabalhadores chineses, cujos salários são de miséria, cuja carga horária é uma coisa
absurda. Aqui no Brasil a carga horária é de 6 horas por dia. 20 horas semanais, 6 horas por dia. Lá na China é de 14, 16 horas por dia para um salário de miséria. Aí como é que no final não vai ter um resultado positivo na questão do valor do produto? Pelas empresas serem chinesas ou as empresas estrangeiras estarem submetidas a esta política predatória da economia chinesa, aí todos os produtos acabam sendo mais fáceis de serem negociados. Você vai comprar um celular, você vai comprar um celular por R$2.000. O chinês é R$500, é R$600. Só que o do chinês, o seu celular, com 8 meses, 1 ano, você vai ter que substituí-lo ou mandá-lo para o conserto. Aquele que era de 2.000, você vai passar 10 anos com ele. Aí é por isso que eu não compro nada chinês. Não compro chinês. Primeiro porque são produtos ruins. São produtos muito ruins. Péssimas de qualidade. Segundo, por conta da exploração do trabalhador chinês. Eu tenho uma questão de empatia. Eu me coloco no lugar do chinês. O pai de família que sai de casa às 7 da manhã e quando volta é 10 da noite, é 11 da noite. Então é uma coisa que a gente não pode nunca compreender como normal e aceitar como tal. Por isso que eu não compro. A outra situação é a globalização ideológica, né? Quando, por exemplo, o brasileiro consome produtos chineses com valores muito menores, muitas vezes ele está pouco se importando com a qualidade do produto. Mas a globalização ideológica está no fato dos chineses serem comunistas. O país é comunista, o povo é submetido à ditadura comunista. Então a ideia é que, bom, se um produto chinês é barato, então lá as coisas dão certo. As coisas estão boas por lá. O brasileiro não sabe o que é a vida de um chinês. Sobretudo o chinês do campo, o chinês que produz arroz, que produz o produto da lavoura, da zona rural. O brasileiro, se tivesse noção, não comeria absolutamente nada do chinês, não consumiria nada do chinês. Então quando eu chego num lugar para comprar alguma coisa, e eles fazem de tudo, viu? Até chocolate eles produzem. Eles não produzem cacau, zero produção de cacau, mas eles produzem chocolate. Chocolate, a barra de chocolate aqui que a gente compra por R$6, R$5. Chocolate que é produzido aqui mesmo no país, né? Eles vendem por R$2, R$3. Mas qualidade duvidosa. Com certeza absoluta, alguma coisa ali me faz, né, ter restrição naquela aquisição. Não compro absolutamente nada chinês. E também falo aqui para os nossos telespectadores, reflitam sobre isso, né? Vê se vale a pena você pagar menos por um produto que é produzido com a exploração do povo, né? Vê se você concorda com que aquele produto é barato porque lá na China não se explora o empresário, o produtor, explora o trabalhador. Então, por isso que eu não compro nada chinês, não compro. Se eu compro alguma coisa chinesa, é porque essa coisa está camuflada, né? Está como brasileira ou como de outro país, mas não como chinês. Aí eu vou ser enganado, vou acabar consumindo ou comprando. Mas eu não compro e sugiro a você, meu amigo, você, minha amiga, para não fazê-lo. Porque, com certeza absoluta, você vai estar alimentando uma cadeia de absurdos, de exploração do trabalhador, né, de uma coisa tão predadora que não justifica, é desumana uma coisa dessa. Eu não quero contribuir. Né, não quero contribuir, porque isso me faz lembrar de uma teoria que eu tenho, na verdade é uma convicção que eu tenho, né, de que o maconheiro é causa do tráfico, porque sem o consumidor não há o vendedor de drogas. Então, na correspondência deste fato com a questão chinesa, há similaridade. Não há diferença. Portanto, essa é a minha ideia. Não consuma absolutamente nada chinês. Nós vamos a um breve intervalo, a coisa muito rápida, um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, há 44 anos falecia aqui no Brasil o cantor Raul Seixas, ou Raulzito, né? Baiano de Piritiba, e que tem, juntamente com o Paulo Coelho, que para mim é o melhor escritor brasileiro, muito melhor do que o Jorge Amado, o alquimista que o diga, ele tem músicas fabulosas. Essa dupla, né, enfim, deu para nós assim presentes musicais fabulosos. E tem entre as músicas de Raul Seixas um que fala da metamorfose ambulante, né? Das ideias que tinha e que mudaram, né? E a música ela acaba simbolizando muita coisa que acontece no dia a dia dos tempos atuais, né? Tem 44 anos que Raul Seixas faleceu, mas as suas ideias estão cada vez mais vivas. E essa metamorfose ambulante, ela está impregnada em muitas situações, né, e em muitos segmentos da sociedade, sobretudo no segmento político. E é onde eu quero chegar nessa questão da metamorfose ambulante. Você tem durante a campanha pessoas que são extraordinárias, são pessoas agradáveis, mas que, infelizmente, né, depois de conquistada aquela meta almejada, essas pessoas acabam mudando de opinião. E a gente fica muito triste porque a gente acaba se sentindo frustrado, apunhalado pelas costas, decepcionados demais, porque aquele resultado não era o que a gente esperava, de tudo que a gente acreditou e até lutou para se concretizar. E a vida tem nos mostrado muito isso, de pessoas que hoje são o que não foram no passado e num contexto de degradação, né? De ter sido muito pior, de ter mudado para pior. Isso é muito ruim. Porque essa situação é uma situação que a gente vê no dia a dia, que a gente vê acontecendo e cujas explicações elas não se fundamentam com os fatos. Como é que o político é eleito numa plataforma que, quando eleito, para ser eleito, ele tem uma plataforma, mas para governar ele faz completamente inverso daquilo que ele já havia sido comprometido com o eleitorado. Então essa metamorfose ambulante envolvendo os políticos, ela acaba dando uma descrença do eleitorado. Tanto que tem muita gente que diz que tanto faz votar como não votar. Tanto faz ir para a praia no dia da eleição, quanto ir para a sua sessão eleitoral. E é claro que isso é muito grave, isso é muito, muito preocupante, porque todas as decisões advêm de discussões políticas. Tudo que acontece no nosso entorno, ele teve origem em decisões dos políticos.
inclusive nas áreas legislativas e judiciárias. Portanto, é importante que nós tenhamos essa consciência, a consciência da participação política. Né? E eu não me refiro à política partidária, porque a gente não precisa estar num partido para fazer política, mas a gente precisa compreender que é através dos políticos que o nosso dia a dia pode ser melhor ou pode ser pior. Quando a gente elege uma pessoa que compra voto para se eleger, a gente não pode ter um resultado bonito de humanização, de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque o político que se elege comprando voto, ele tem somente como prioridade seus interesses pessoais, ilícitos e inconfessáveis. Portanto, é importante que nós tenhamos essa compreensão. Ou a gente usa as eleições, os partidos políticos, como mecanismo de engrandecimento da sociedade, de aperfeiçoamento das instituições sociais, ou a gente vai permanecer vendo os políticos sendo eleitos, comprando voto, e cujos resultados não mudam, são sempre de ruim para piores, muito ruins para muito piores, péssimos. E não é isso que nós queremos para as nossas futuras gerações, porque da qualidade dos políticos de hoje dependem os nossos filhos, os nossos netos. E se nós permanecermos fazendo com que vereadores e prefeitos sejam eleitos por conta de interesses pessoais da classe do eleitorado, é claro que o resultado não vai ser nunca favorável para a população e nem para a cidade. Né? Olha o caso específico de Itabuna. Itabuna, 4 décadas atrás, era a 3ª cidade da Bahia. Só perdia para Salvador e Feira de Santana. E hoje nós estamos numa situação, no ranking, na 8ª posição. Nós somos hoje a 8ª cidade, demograficamente falando, e a 11ª na economia. Nós éramos, há 4 décadas atrás, a 3ª cidade, tanto nas questões demográficas, quanto nas questões econômicas e financeiras. Então nós regredimos demasiadamente. E a maioria das pessoas que nós elegemos para nos governar eram pobres e ficaram bilionárias. Ao caso de Geraldo e de Fernando. Um de mercadoria de uma loja que faliu, o Geraldo, e o Fernando era vaqueiro. Ambos eram pobres e ambos saíram da prefeitura, deixando ela endividada, falida, mas eles ricos. E a saga dessa gente começou com prefeitura bilionária. Era uma das prefeituras mais ricas do Norte e Nordeste do Brasil. Hoje é uma das mais pobres. Então nós temos que refletir sobre esse histórico. Nós temos que dimensionar qual é a importância nossa para um resultado melhor para as próximas gerações. Porque o que a gente faz hoje aqui tem reflexo. Às vezes, quando a gente comete um erro e ele passa despercebido, a ideia de que está tudo legal, está beleza, houve impunidade, não. Mais cedo ou mais tarde, vai ter consequência. Né? Não tenha dúvida. E o voto que é vendido, sabe, não tenha dúvida que é um voto prejudicial à sociedade. Porque o político compra voto é político malandro, é político corrupto. O eleitor que vende voto é um excremento da sociedade. É um indivíduo ruim, egoísta, predador, só pensa nos seus interesses. Está pouco se importando se entre os candidatos tem um que vai cuidar da educação e o outro vai comprar carrões e mansões. Está pouco se importando. Ele quer os R$100 dele, ele quer os R$50, os R$200 dele. Isso é deprimente para uma sociedade. Né? Aí quando essa turma se elege, a gente vê um festival de desperdício de dinheiro. Está aí agora os festejos juninos. Veja as contratações de artistas que não têm absolutamente nenhuma característica do forró, do baião, do chachado. Artista do axé, artista do arrocha, do sertanejo, sendo contratados em valores absurdos. Para tocar 1 hora, levar 500 mil, 700 mil dos cofres públicos municipais, para que 5% da população vá se embevecer daquele show. Isso é deprimente, isso é uma coisa absurda. Não dá para entender o que acontece tendo como causa o eleitor. O eleitor tem que ter responsabilidade.
Porque toda vez que o eleitor elege malandros, corruptos, pessoas ruins, o resultado é contra si. Vai prejudicar sua rua, seu bairro, sua cidade vai decrescer. Não tem como prosperar diante de políticos predadores, corruptos, ruins, insensíveis, desumanos, cruéis, mentirosos, cínicos, traidores. Não tem como prosperar, só eles prosperam. Só eles. Fernando Gomes morreu deixando a fazenda de 1 bilhão e 200 milhões. O Geraldo Simões, a família toda está rica. E quem era essa gente? Quem era essa gente há 40 anos atrás? Então é preciso que se dê um basta. É preciso que nós tenhamos responsabilidade na hora do voto. O voto é uma coisa crucial para dimensionar qual é a cidade que nós queremos, qual é a vida que nós queremos, qual é o futuro que nós almejamos para os nossos entes queridos. Porque enquanto a população estiver sendo alienada, comprada como mercadoria, essa mesma população é que vai sofrer as graves consequências de governos insensíveis, governos corruptos. Não dá para entender, e alguns resultados eleitorais me levam, né, a uma posição radical de achar que nem sempre a democracia é a solução, né? Basta a gente retroagir o tempo. Há pouco mais de 2000 anos atrás houve um plebiscito, né, onde o eleito foi Barrabás. Então nem sempre o que vem da democracia é coisa boa, nem sempre. Aqui no Brasil quase tudo é coisa ruim. O que vem do voto é coisa que não presta. Muito raramente você vê numa cidade com 30 vereadores, três, para você falar assim, graças a Deus, esses daí estão nos orgulhando, sabe? Dos 5.570 prefeitos do país, não creio que nós temos 70. Para nós batermos no peito e dizer, esse daí valeu a pena a gente ter votado nele. É gente de bem, é gente honesta, é gente séria. Então, a causa está em nós. Quando um presidente da República elege e nomeia o ministro, agora o Lula está apresentando para ser ministro alguém que é do berço dele, da cozinha dele, sabe? Foi advogado dele naquele processo e que, infelizmente, a justiça tirou ele da cadeia, infelizmente. Passou quase 2 anos preso, tinha que passar 20 anos no mínimo. Mas numa armação terrível, satânica, né? E o advogado que foi quem viabilizou isso vai ser ministro agora do STF. Sabe o que é que esse advogado vai fazer lá como ministro? O que os outros estão fazendo. Política partidária, usando o STF como instrumento de interesse pessoal ou de grupetos. Então, quando você tem uma justiça engessada, quando você tem uma justiça manipulada ou atrelada a partidos ou a políticos, não confie nessa justiça. Faça de tudo para não estar dentro dessa seara. Faça nada na tua vida confiando em justiça, porque não há justiça. Há um mercantilismo, né? Sentenças sendo vendidas. Agora nós temos 3 desembargadores presos na Bahia. É possível um negócio desse? Quem é que nomeia os ministros do STF e o presidente da República? Quem é que nomeia os desembargadores de um estado? O governador. E quem é que governa? São aquelas pessoas que nós elegemos. Então, quando a gente elege os Lula da vida, o resultado é de degradação, é de corrupção, é de safadeza com dinheiro público. É importante que nós tenhamos essa consciência, gente. E aqui não tem nenhuma conotação partidária, ideológica, de defender A ou B. Não. Eu até posso não saber em quem eu vou votar, né, no próximo ano da eleição, mas eu sei em quem eu não vou votar. Pronto, aí já começa bem. Sabendo que eu não voto em absolutamente ninguém que eu tenha convicção que é gente safada, que é gente pilantra, calhorda. Eu não dou meu voto a esse tipo de gente, sabe? Eu tenho alguns instrumentos de comunicação, escrevo para alguns blogs e tenho o meu blog próprio, e de vez em quando eu recebo PI, que é a ordem de pagamento ou de inserção de anúncio. Eu tenho da Bahia Gás, do Governo do Estado, da Assembleia. Você tem isso no blog? Não vão. Só anuncia no meu blog que eu acredito. Você pode até não gostar dos meus anunciantes, tudo bem, mas nos meus espaços de comunicação só anuncia quem eu gosto, que eu confio, que eu sei que é coisa boa, que é gente de bem, sabe? Então, o que eu não creio, eu não vou querer me locupletar disso. Está longe de mim qualquer conotação venal
do trabalho que eu desenvolvo, e quem me conhece sabe disso. Nós temos uma conotação na imprensa que é denominada de jabá. Jabá é como se fosse caixa 2, né? Jabá é aquilo que o radialista, o jornalista, o blogueiro recebe para elogiar ou para endeusar alguém que é satânico, para falar bem de alguém que deveria ser criticado, né? Quem me conhece sabe que tudo pode pegar em mim, menos essa pecha de jabazeiro. Porque imprensa venal não é imprensa construtiva, não é imprensa que forma opinião, que informa, que conscientiza. É uma imprensa que está ali somente para ludibriar as pessoas, persuadir as pessoas para um tipo de comportamento que não é o de bom senso. Portanto, gente, eu quero encerrar o programa de hoje deixando essa mensagem, que nós sejamos mais pertinentes, né? Que nós tenhamos mais bom senso em nossas escolhas, em nossas decisões, porque ano que vem nós vamos ter eleições, nós vamos eleger vereadores e nós vamos eleger prefeito na cidade. Aqui em Itabuna são 21 vereadores, um prefeito e um vice. Então nós temos que ter discernimento. Veja com quem é que você quer contar para que a prefeitura esteja bem administrada, para que o poder legislativo esteja sendo exercido com lisura, com honestidade, com seriedade, mas, sobretudo, com qualidade parlamentar, para que o resultado legislativo seja condizente com o que nós queremos de avanços, né, de progresso, de prosperidade para a cidade. Caso contrário, permaneceremos lamentando o que está sempre acontecendo na maioria absoluta das cidades. Valeu? Obrigado a você que tem sempre nos prestigiado com audiência. Fique com Deus e nunca esqueça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.